Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre Safiel, vamos falar também sobre algo inesperado que aconteceu aqui no Corinthians, tá? Vou trazer essas informações para vocês, mas antes é de suma importância que você deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal para a gente continuar crescendo e ajudar essa plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Importante que você também clique no botão aí, par, tá, fiel? Para vocês aí ajudar a gente aí com mais visualizações. Combinado, fiel? Então chega de enrolação e bora falar do nosso timão, porque aqui eu sou bem direto e não gosto de ficar enrolando, tá? Trouxe informações mais cedo referente ao projeto Safiel, projeto que poderia dar uma rentabilidade financeira para o Corinthians e ao mesmo tempo nos ajudar a sair completamente dessa dívida assombrosa de 2,6 bilhões de reais, tá, fiel? Seria, no caso aí, 2 bilhões e 600 milhões de reais a dívida hoje do Corinthians, para o Corinthians ficar livre de toda a sua dívida, tá? E é lógico que isso a gente começa a imaginar que seria possível ou seria melhor a gente conseguir uma SAF para a gente administrar da melhor forma possível. Mas por que hoje seria melhor uma SAF no Corinthians, para o Corinthians quitar as suas dívidas, sendo que o Flamengo conseguiu quitar sem virar uma SAF, mesmo que seja só na parte futebolística, e a parte social ainda ficava com esses caras que estão aí, que eu não gosto nem de mencionar o nome desses canalhas. Mas, fiel, vamos analisar. O presidente é contra a SAF, e as pessoas que estão lá é contra a SAF. O que dá mais lucro para um time de futebol? É a parte futebolística. Jamais, repito, jamais eles vão querer abrir mão da parte futebolística para o Corinthians virar uma SAF, porque jamais eles vão querer deixar o Corinthians, sendo que o Corinthians, para eles, vamos dizer assim, é uma mina, né? Uma mina de dinheiro. Então jamais eles vão querer, jamais aprovaria aí no Conselho Deliberativo, por maioria de votos, o Corinthians virar uma SAF. Jamais. Coloquem isso na sua cabeça, jamais. E as informações que chegaram para mim hoje é que esse assunto de SAF no Corinthians é tratado como piada. Eu não tô mentindo não, só porque eu tô falando aqui não. Corintianeiro, perguntei sobre essa Safiel. Olha, por ter voltado esse assunto dessa Safiel, parece que dia 28 de outubro eles vão apresentar um projeto consistente, firme para o Corinthians analisar. Corintianeiro, é aquilo que você pensa. Fiel, eu juro para vocês, foi exatamente com essas palavras. É realmente isso que você pensa. Esse assunto aqui no Corinthians, para você ter uma ideia, esse assunto é tratado como uma piada, tá? Porque isso nunca vai acontecer, jamais será aprovado uma possível SAF no Corinthians. Então a Safiel jamais vai ir para o Corinthians. E aí a gente começa a compreender. Se o Corinthians no ano passado arrecadou 1,1 bilhão de reais e o Corinthians está no Transferban, e o Corinthians não tem dinheiro para contratar um jogador, e o Corinthians tem que procurar jogadores, oportunidades de mercado, e está chegando mais Transferban de Tadjeres, está chegando mais Transferban referente ao Matias Rojas, que já está batendo na porta do Corinthians, vai aumentar mais essa dívida do Transferban. Então, se a gente parar para analisar, um clube do tamanho desse time, onde tem uma arrecadação de 1,1 bilhão de reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais, aonde está essa grana? Com o que foi pago? Com o que foi usado? Por que o Corinthians está no Transferban por 41 milhões de reais? Por que o Corinthians ainda deve? Por que o Corinthians não paga as suas responsabilidades? Por que o Corinthians tem que ficar procurando jogador? Só oportunidades de mercado, fiel. Não só eu que falo, até os antes, até as pessoas que são contra o Corinthians, eles admitem que o Corinthians, na sua potência máxima, é o maior do Brasil. O Everton Guimarães já falou, graças a Deus o Corinthians é uma bagunça. Porque se o Corinthians não fosse uma bagunça, a gente aí, as pessoas que não torcem para o Corinthians, não teria vez. O Corinthians mandaria no futebol. Palavras de um jornalista profissional que trabalha em programa de rede aberta de televisão. O Everton Guimarães diz que o Corinthians é o maior time do continente. Você não precisa ser jornalista para saber disso. O próprio Souza, que trabalha com o Neto nos programas da Bola, disse: o Corinthians e o Flamengo são os maiores clubes do Brasil. A nossa sorte é que o Corinthians é endividado. E se o Corinthians não tivesse a torcida que tem, já tinha fechado as portas. Se o Corinthians não tivesse a grandeza que tem dos seus torcedores, já tinha decretado falência, como qualquer outra empresa. Sorte nossa é que o Corinthians mete 40 mil torcedores lá contra lá um Ferroviária, contra lá um Remo, contra times baixos. Em estreia de Campeonato Paulista, o Corinthians vai com sua média de 40, 45 mil torcedores
jogando dentro de casa, que isso é um absurdo, coisa que esses números, muitos clubes só conseguem colocar em estádio quando é semifinal, quarta de final, uma final ou um torneio importante dentro da sua casa. O Corinthians em estreia de Paulista consegue colocar esse número lá. Então é uma judiação a gente ver um clube arrecadar 1,1 bilhão de reais e não conseguir investir, ter que ficar mendigando jogadores sem contrato, ou ficar implorando jogadores por empréstimo. Isso é uma vergonha. Olha a situação que esses caras colocaram o Corinthians. Para quem ama o Corinthians de verdade, é revoltante, dá nos nervos, cara. A gente passa muito nervoso de ver um clube desse tamanho, um clube que a gente ama, tá passando por uma situação dessa por causa desses caras que estão lá administrando há anos e anos e ninguém faz nada. Então é isso que revolta a gente, é isso que revolta nós torcedores, sabendo a potência, o nível que possamos chegar. Até as pessoas que não são corintianas admitem que o Corinthians, na sua força máxima, é insuperável. É o maior do continente, o maior da América, tranquilamente. Mas infelizmente a gente tem que passar por tudo isso que estamos passando por causa desses caras que estão aí. Então, Fiel, vou ser bem sincero para vocês, que é uma judiação o projeto São Fiel ser tratado como uma piada dentro do Corinthians. Porque mesmo as pessoas que são contra a SAF, tudo que é de benefício para tentar ajudar o Corinthians tem que ser tratado com respeito, tá? Mesmo eu ainda estou em cima do muro se a SAF seria a melhor opção ou não, mas, Fiel, ser tratado com falta de respeito, ser tratado como uma piada, um projeto que é só para o bem do Corinthians, só para ajudar o Corinthians, é uma falta de educação gigante, porque eles nunca vão ceder. Se o próprio Ronaldo, que é amigo íntimo de Andrei Sanches, não conseguiu, vocês acham que uma pessoa de fora vai conseguir? E mesmo que não está chegando com um aporte financeiro de imediato, os torcedores vão precisar comprar cotas. Ainda assim, é mais difícil ainda, na minha humilde opinião. Então, eu vou encerrar até esse assunto sobre São Fiel para a gente não ficar aqui alimentando algo que realmente não vai existir, porque realmente não vai conseguir virar SAF o Corinthians da Fiel, infelizmente. Mas não percam a esperança. Não percam a esperança. Mas por que, corintianeiro? O Corinthians tem solução, Fiel. Arrecadou 1,1 bilhão, não pagou nada, continua devendo, não quitou sua dívida, não fez nada. Qual que é a solução? A nossa torcida é a nossa força. Eu ainda tenho esperança que a torcida vai virar esse jogo, que o Corinthians vai virar esse jogo, que o Corinthians vai conseguir pagar essas dívidas. Porque esses caras precisam de uma pressão. Esses caras precisam de ver que o torcedor jamais vai abandonar o Corinthians. O Corinthians precisa invadir, na boa mesmo, tá? Não por violência, tá, Fiel? Pelo amor de Deus, violência nunca é o caminho. Igual fizeram lá quando invadiram o CT lá, colocaram fechado por má administração, porque se não for os torcedores, a esperança acaba. A esperança acaba, ela vai por água abaixo. Aí a gente perde toda a esperança. A única esperança, o que faz esses caras, vamos dizer assim, lucrar menos com o Corinthians, o que faz o Corinthians ainda sobreviver é os torcedores. Se não fossem os torcedores, esses caras teriam conseguido fechar as portas do Corinthians, financeiramente falando. Se não fosse, repito, se não fossem os torcedores, os dirigentes do Corinthians já teriam fechado a porta, eles já teriam conseguido fechar a porta do maior clube do continente por má administração. Graças aos torcedores que isso não aconteceu, e vai ser graças aos nossos torcedores que vamos reverter essa parada aí. Algo tem que ser feito. Não podemos continuar assim, anos após anos, o Corinthians devendo, o Corinthians entrando em transfer ban. Não é a primeira vez que o Corinthians cai no transfer ban. Anos após anos, o Corinthians disputando para não cair nos brasileiros. Cara, eu racho de raiva, eu fico pirado com uma coisa dessa. Um clube com potencial de arrecadação desse jeito, um clube que tem um brand gigantesco, um clube que tem uma nação gigantesca, um clube que só de você falar, você já tem uma margem gigantesca de vitrine. O Ronaldo recentemente disse lá, o clube de massa, o clube de mais pressão que ele já jogou é no Corinthians, de maior torcida. Isso com o Real Madrid, com o Inter, com todos os clubes de grande que ele já disputou. Cara, o Corinthians está lá no meio. Então você vê coisas no Corinthians que você não consegue enxergar em outros clubes. Com todo respeito eu estou falando. Corintianeiro, torcida do Flamengo tem mais torcedor que o Corinthians. Isso é questão de opinião. Na minha opinião, a torcida do Flamengo tem mais simpatizantes. O Corinthians tem mais torcedores fiéis. Tem mais torcedores que são corintianos de verdade. São todos loucos, todos apaixonados. Flamengo, Fortaleza e tal, independente. Tem mais simpatizantes que torcedores apaixonados. Mas também é uma grande torcida que merece o respeito. Eu não estou aqui para desmerecer a torcida do Flamengo, muito pelo contrário. É uma grande torcida também, assim como a do Corinthians. Mas nós precisamos reverter
isso que está acontecendo com nós, tá, fiel? Porque senão a gente vai chegar um ano, vai chegar um momento que o Corinthians não vai começar a arrecadar tanto assim mais, e esses caras vão fazer tanta coisa errada que uma hora vai acabar acontecendo o pior e o Corinthians terá que ser obrigado a vender para qualquer um aí para não fechar as portas. Infelizmente, comentem que eu quero saber a sua opinião. Antes da gente passar para a próxima informação, fiel, acabando esse vídeo aqui, você vai lá no Corintianeiro, a gente vai atualizar tudo sobre... Tem algo para falar para vocês lá do mercado da bola, escalação contra o Sport, tudo atualizado para vocês. Tô sentindo a falta de vocês lá no Corintianeiro 2.0, tá? Tô sentindo bastante a falta de vocês lá. Então, na hora que acabar aqui, vão lá dar uma força. A parte de estatística de futebol, planejamento de jogo, também é de grande importância. Fora que vai ter informação lá também diferente hoje para vocês, tá bom? Mas é importante que vocês se atualizem e ajudem também, que esse segundo canal foi criado para vocês, para a gente conseguir trazer mais conteúdos. Eu estava trazendo 2 conteúdos aqui no Corintianeiro, agora estou trazendo 3. Realmente foi criado porque 3 vídeos num único canal não comporta pelo número de horas que um fica no ar, tá? Então esse outro canal foi criado por vocês. Isso está indo muito bem, graças a Deus. Quase 5 mil inscritos, em menos de 30 vídeos publicados. Tá muito bom, mas ainda eu tô sentindo muita falta de vocês lá. E detalhe importante, hein? Na hora que inteirar 10 mil, já tem mais de 5 mil. Na hora que inteirar 10 mil inscritos lá, vou sortear uma camisa lá para vocês. E aqui já tá com mais de 42 mil. Na hora que inteirar 50 mil inscritos aqui, vou sortear mais 2 camisetas aqui para vocês. Então serão 2 camisetas aqui e uma camiseta lá no Corintianeiro na hora que inteirar 10 mil, combinado? Então vão lá, dá sua força e se inscreve. Fiel, bora aqui falar então sobre, na minha opinião, o inesperado aconteceu, tá? Mas por que, Corintianeiro, você acha? Bom, depois de toda a repercussão causada, toda a repercussão que causou o Memphis pedir para não jogar contra o Atlético Paranaense e achar ruim de jogar, sofreu um edema, tudo bem. O que é um edema, fiel? É uma luxação, é um inchaço, tá? O edema não é uma contusão, não é uma lesão detectada, é um inchaço no local que sofreu uma pancada. O jogador já se recuperou, o Memphis Depay não tem nada. O Memphis Depay está apto para jogar e à disposição de Dorival Júnior. Porém, o jogador pediu para não jogar e o seu pedido foi atendido. Qual que é a razão? Preservação do atleta. Mas espera um pouquinho. Preservação do atleta? Vocês estão preservando ele para ele jogar na Holanda? É isso? Por que o pedido dele foi atendido? Vocês estão cagando de medo do Memphis Depay? Irmão, o cara ganha 6 milhões por mês. O cara tá disponível, o cara não tem nada, o cara tá tranquilo, tá de boa, tá pra jogar. Não, Corintianeiro, se ele jogar, ele corre o risco de se machucar. Beleza. Não, Corintianeiro, ele tá passando mal, tá vomitando, tá com dengue, um diabo a 4. Beleza. Mas o cara tá bem. O cara tá bem fisicamente, o cara tá bom pra jogar. E ele pediu pra não jogar. E o motivo é preservação. Tá preservando o quê? Vocês querem preservar ele bonitinho lá pra Holanda e aqui no Corinthians jogar quando quer? Vocês já estão com medo do Memphis? Vocês já estão dando a letra aí pro Memphis que ele pode mandar e fazer o que ele quiser? O Dorival Júnior já demonstrou que no Corinthians ele consegue fazer o time jogar sem o Memphis. Ele já demonstrou isso. Ele já demonstrou. Então por que o Memphis vai jogar? Por que o Memphis não vai jogar? Por que eles vão preservar ele do quê, cara? O Corinthians está em 9º no Campeonato Brasileiro, mas tem muitos times atrás com jogos a menos. O Corinthians precisa ganhar. Querendo ou não, o Corinthians já faz anos que não ganha lá na Ilha do Retiro, o tabu tem que ser quebrado. É o lanterna do campeonato, mas precisamos jogar com o que temos de melhor. O cara ganha 6 milhões para isso. Aí o Memphis não vai jogar porque foi pedido para preservar o jogador. Então, realmente, na minha opinião, o Memphis está cagando em cima de vocês, tá? Eu sou da seguinte forma, cara. Não quer jogar no Corinthians, não está satisfeito, vaza. O Corinthians é maior que qualquer jogador de futebol, qualquer presidente, qualquer vice-presidente, qualquer meio ofensivo, que qualquer zagueiro, que qualquer dirigente que já tenha passado. É maior que o Ronaldo Fenômeno, que foi o melhor atacante de todos os tempos, na minha opinião. Então o Memphis hoje vai cagar no Corinthians, fazer o que quer, vai jogar o jogo que quer, vai começar assim para um cara que ganha 6 milhões. Vocês sabem o que chama isso? Eu vou falar para vocês o que chama isso. Isso aí chama premiações não pagas. Então como que você vai cobrar o jogador? Eu quero que você jogue, eu quero que você se dedica e eu quero ver você comer a grama. Eu vou comer a grama, eu vou jogar, eu vou me dedicar, mas você tem que me pagar. E aí? O Corinthians vai falar o quê? São 11 milhões de premiações. Afinal, que premiações são essas, pelo amor de Deus? O cara
tudo bem, tem sua importância nas assistências, nos gols, mas que premiações são essas de 11 milhões? É jogos jogados, mas que premiação linda é essa? Que eu acho que nem a Europa paga isso. Cara, falta de noção, né? O Corinthians se classificou aí do Atlético Paranaense, ganhou 10 milhões na classificação, se eu não me engano. O Corinthians deve 11 pro Memphis. A premiação não paga o Memphis, você passar a próxima fase. Então, realmente, são situações constrangedoras que o Corinthians está passando. Então, o cara, na minha opinião, sabe o que chama essa preservação? Corpo mole. O cara tá insatisfeito. E eu vou julgar. Porque o Corinthians deve ele. E a culpa não é dele. Esses valores ele não obrigou o Corinthians a assinar. O Corinthians foi lá e comprou porque quis. Então tem que pagar. Tem que pagar o cara. E na hora que pagar, se não tiver satisfeito aqui, vaza, cara. Você tem que comer a bola, você tem que jogar, você tem que respeitar. Você é funcionário do clube, apenas um funcionário. E tem outra, se a dívida já foi conversada e já foi parcelada, tem que jogar. Ninguém mandou você aceitar parcelar. Parcelou, tá pagando em dia, tem que jogar. Então, na minha opinião, esse pedido não cola do senhor Memphis. Mas esse corpo mole aí, vocês podem ter certeza que é por questões de premiações, é por dividir lá em tantas, em inúmeras vezes. Eu já disse que a Europa não tem esse costume. São muitas coisas acontecendo no Corinthians. Parte administrativa tem que melhorar, mas também tem que ter comando, tem que ter liderança, tem que ter governança. Você tem que chegar e falar pro cara, filho, aqui é Corinthians, você não tá satisfeito, você vaza, irmão. E vocês estão ouvindo isso falar de um cara que gosta do Memphis pra caramba, hein? Só que realmente não dá. O cara vai começar a escolher agora os jogos que quer. Não queria jogar contra o Atlético Paranaense, saiu falando que tava com edema e vai saber se estava mesmo, tá? Aí já não jogou com o Fluminense. Aí agora vai pegar o Sport lá na Ilha do Retiro, jogando fora de casa. Não vou jogar. Motivo, preservação. Ah, vão se fu, né? Pelo amor de Deus, né, cara? A gente aqui é Corinthians, pelo amor de Deus, tá? Pelo menos é isso que eu queria atualizar vocês. Ó, por favor, não se esqueçam de ir lá no canal do Corintianeiro 2.0, que estou indo lá agora gravar. Espera 10, 15 minutinhos aí e já vão na plataforma que vai estar lá pra vocês, combinado? Se você não é inscrito, garotinho, calma que eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário. É o nosso segundo canal que já está com praticamente aí mais de 5 mil inscritos, crescendo muito rápido graças à colaboração de vocês. E não se esqueçam que na hora que atingir 10 mil, vou sortear uma camisa lá. E na hora que atingir 50 aqui, que falta poucos inscritos aí, vou sortear mais 2 camisetas do Coringão aqui pra vocês. Combinado? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!